Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos definir com vocês aqui dois aspectos muito fundamentais para nós aqui no cálculo. O primeiro é a definição, de coeficiente angular e o segundo é a definição do que seria uma reta tangente a uma função f de x qualquer. Bom, então para a gente começar então a fazer essas definições, esses conceitos, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenha a seguinte situação aqui. Está aqui um plano cartesiano, como nós conhecemos, definido aqui pelos dois eixos, pelas duas dimensões, o eixo x e o eixo y. Está lá o meu plano cartesiano. Aí, gente, vamos imaginar que aqui nesse plano cartesiano eu tenho uma função, sei lá, f de x qualquer. Então, imagine que eu tenho aqui uma função f de x qualquer. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, dois pontos dessa função definidas aqui no meu plano cartesiano, por exemplo. Vamos imaginar que eu vou pegar esse ponto aqui, esse primeiro ponto aqui, vamos supor que esse ponto aqui é um ponto A, e eu vou pegar um segundo ponto aqui, esse ponto aqui, e vamos imaginar que esse ponto aqui é um ponto X, tá certo? Aí, quando eu tenho aqui o ponto A, a minha imagem aqui vai ser quem? Vai ser o meu f de A, tá certo? Quando eu tenho aqui o meu ponto X, a minha imagem aqui vai ser quem? Vai ser o meu f de x. Ótimo, então tá aqui o meu, tem dois pontos, que pertencem à função f de x, no plano cartesiano, e eu tenho aqui as imagens desses dois pontos. Pois bem, se eu tenho dois pontos definidos aqui no plano cartesiano, por esses dois pontos aqui, passa o quê? Por esses dois pontos passa uma reta, certo? Eu vou chamar essa reta aqui, de reta A em x. Então, primeira coisa, essa reta que eu coloquei nesses meus dois pontos aqui, que eu chamei de A e x, ela é uma reta tangente à função f de x? Não. Como ela é uma reta que corta a função em dois pontos, nós falamos que ela é uma reta secante, Então, ela não é uma reta tangente, ela é uma reta secante. Aí, quando eu tenho essa reta aqui, o que acontece? Essa reta, que eu chamei de reta de A em x, se eu prolongar essa projeção aqui na horizontal, eu vou perceber que essa reta aqui, tem uma inclinação com relação ao eixo x. Eu vou chamar essa inclinação de θ. E quem que é o coeficiente angular dessa minha reta x? Olha, eu vou chamar esse coeficiente angular de m, Vou chamar isso, a literatura geralmente chama o coeficiente angular de m, então eu vou colocar assim, m de ax, Tá aqui o meu coeficiente angular é o m de ax, e por definição, quem que é o coeficiente angular? Olha, o coeficiente angular sempre vai ser o quê? A tangente da inclinação da reta. Então, por exemplo, essa reta que eu coloquei, que era a inclinação, que com relação à horizontal eu chamei de θ, e por definição o coeficiente angular é a tangente da inclinação. Ora, como é que a gente aprendeu a calcular a tangente de um ângulo lá na geometria ou na trigonometria? Primeiro que eu tenho aqui a formação bem clara de um triângulo retângulo pequenininho aqui, A gente consegue ver que é um triângulo retângulo ali, certo? E a tangente num triângulo retângulo é dado pela razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ora, se eu for olhar aqui, quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é esse lado aqui, que é a variação da imagem ali, ou seja, o meu ΔY, o cateto oposto é o ΔY, e o meu cateto adjacente é esse outro aqui de baixo, que seria, no caso, o meu Δx. Tá certo? Então, beleza. Então, o coeficiente angular dessa reta é numericamente igual à tangente da inclinação, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o cateto oposto é ΔY, o cateto adjacente Δx, tá certo? Bom, agora o grande lance é, a minha preocupação aqui, o meu objetivo aqui, na realidade seria calcular uma reta tangente nesse ponto aqui, em um dos pontos, por exemplo, esse ponto A, f de A aqui, Então, o grande lance é, se eu fosse ainda dentro desse conceito primeiro aqui, encontrar esse coeficiente angular, eu poderia dizer também que esse coeficiente angular aqui, que é o m de ax, é igual ao ΔY. Quem que é o meu ΔY? Gente, o ΔY não é esse que tem aqui em cima? É isso aqui, Então eu vou escrever aqui o ΔY em função dos pontos que está definido aqui, ΔY seria, no caso aqui, o meu f de x, menos quem? Menos o f de A,
dividido por delta x. O delta x, então, vai ser quem? Vai ser o x menos o a. Então, dividido aqui pelo x menos o a. Beleza. Então, em outras definições, assim seria uma equação válida para calcular o coeficiente angular dessa primeira reta que eu defini aqui, que é a reta, o quê? A reta secante. Agora, o grande lance é, o que acontece se eu quisesse primeiro enxergar no gráfico uma reta tangente nesse ponto aqui, ó. Vamos supor que eu quero a reta tangente no ponto A f de A. Então, para ela ser tangente, ela tem que ter quantos pontos em comum? 2 pontos em comum ou apenas um ponto em comum? Para a reta que eu quero ser tangente, ela tem que ter apenas um ponto em comum com a função descrita no gráfico. Então, para eu ter um ponto em comum, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa reta e começar a abrir ela aqui, ó. Começar a afastar ela aqui, ó. Começar a fazer uma rotação positiva. Então, por exemplo, se eu fizesse uma primeira rotação positiva, vamos supor, eu teria uma reta aqui assim, ó. Olha só. Tem aqui uma reta que eu vou chamar, sei lá, reta R'. Olha só, eu tenho uma reta R' com um coeficiente angular maior. Essa segunda reta que eu coloquei aqui, já é uma reta tangente? Não, continua sendo uma reta secante, porque ela tem o quê? 2 pontos em comum. Então, vou pegar e vou colocar, vou abrir mais aqui, ó, e vou colocar uma reta aqui, ó, quase na vertical aqui, ó. Vou colocar essa reta aqui que eu vou chamar ela de RA, tá bom? É uma reta RA. Ela está quase na vertical aqui, ó. Ela está quase na vertical e agora ela tem apenas um ponto em comum. Ela apenas tem um ponto em comum, né, com a minha função f de x. Então vamos lá. Primeiro, para eu descobrir a reta, a equação da reta que é tangente à minha função, primeiro eu tenho que lembrar de um conceito lá de geometria analítica. Lá em geometria analítica a gente viu que uma das maneiras de encontrar a equação de uma reta é através dessa expressão aqui, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Ou seja, uma das maneiras que nós temos para encontrar a função de uma reta é usando essa equação aqui, ó. Mas agora, para eu usar essa equação aqui, eu preciso de duas informações da reta. O que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber o coeficiente angular dessa reta, tá certo? E eu preciso saber pelo menos um ponto que pertence à reta. Então eu preciso dessas duas informações aqui, gente. Eu tenho que saber quanto que vale o coeficiente angular da reta e eu tenho que saber o ponto em questão aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que o meu ponto em questão aqui, ó, vai ser o seguinte, ó. O meu ponto x0 vai ser o meu próprio ponto A, tá certo? O meu próprio ponto A. E o meu ponto y0, quem que vai ser o meu ponto y0? Olha, o ponto y0 é a imagem de A. Quem que é a imagem de A? É o meu f de A, tá certo? Então, primeiro, eu tenho que saber esses pontos, beleza? Os pontos estão definidos aqui, A e FA. E eu preciso saber esse coeficiente angular daquela reta A. Então, eu vou tentar encontrar aquele coeficiente angular da reta A. Ó, quando a reta A está aqui aberta, ela tem um outro ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui, sei lá, você pode chamar esse ângulo aqui de alfa, né? Então, eu vou ter que descobrir quanto que vale ali a tangente daquele ângulo alfa. Então, está definido aqui, sei lá, um ângulo, vou colocar de azul aqui, um ângulo alfa, tá bom? Então, ó, o coeficiente angular da minha reta A, que eu chamei ele de MA, vai ser, por definição, o quê? A tangente daquele ângulo alfa, tá certo? Então, o coeficiente angular é a tangente daquele alfa. Ó, o coeficiente angular que é igual a tangente, eu já aprendi a calcular, né? Como é que eu calculo? É dado por essa função aqui, né? Seria, no caso aqui, o f de x menos o f de a dividido por quanto? Dividido por x menos a. Só que o lance aqui é o seguinte, ó. Quando eu começo a pegar esse x e aproximar ele do a, o que vai acontecer? Eu vou ter um x bem pertinho aqui do ponto A. Então, quando o x começa a se aproximar do ponto A, aí já cai para aquele outro conceito que nós aprendemos com vocês, que é o conceito de limite, né? Então, aqui agora, para eu descobrir esse coeficiente angular aqui, ó, da reta MA, eu tenho que usar um conceito de limite, né? Então, na verdade, isso aqui, ó, vai ser numericamente igual a quem? Ao limite da minha função, ó, f de x menos f de a com x tendendo a A, tá certo? Pronto. Então, essa é a expressão que eu vou, de agora em diante, usar para calcular o coeficiente angular da reta tangente à função fx. Então, o coeficiente angular vai ser MA, que vai ser dado pelo limite de quem? Ó, de f de x
menos f de a dividido por quanto? Ah, esqueci de colocar aqui em cima, aqui, ó. Dividido por x menos a, né? Dividido, então, aqui por x menos a, quando o x tende a a. Quando o x tende a a. Pronto, ó. Então, se ficar para mim claro esse conceito aqui, ó, de como que calcula o coeficiente angular da reta, que é tangente à função, beleza, eu aplico esse conceito de limite, calculo esse coeficiente angular e com um outro ponto que de repente pode ser dado, eu encontro, né, a função da reta que é ali a tangente à minha função dada num ponto qualquer, tá certo? Então, beleza. Essa é a expressão que nós usamos para calcular aí o coeficiente angular. Dessa forma, eu vou fazer então com vocês aqui um exercício, ó. Deixa eu fazer um exercício de exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui então, ó. Exemplo 1. Vamos lá. Exemplo 01. Eu vou escrever o exemplo 01, na sequência a gente resolve ele. Bom, então vamos lá. Então esse aqui é o primeiro exemplo que nós vamos resolver, né? Então o que ele fala? Ele fala assim, ó. Seja f a função dada pela seguinte expressão, ó. F de x igual a x ao quadrado. Beleza, é uma função conhecida de nós, né? A função do segundo grau, a função quadrática. Aí ele falou o seguinte, ó. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f, ao gráfico dessa função, no ponto 1 e f de 1. Então ele quer que você encontre isso aqui. Essa aqui foi a pergunta dele, ó. Olha a pergunta dele, ó. Determine a equação da reta, o quê? Tangente àquela função nesse ponto. Então vamos lá. Primeiro, para você encontrar a equação de uma reta, você tem que ter duas informações da reta. Você tem que ter o ponto e o coeficiente angular. Primeira coisa, o ponto. Eu já sei o ponto em definição aqui? Sei, ó. O ponto é o ponto 1 e f de 1. Está aqui o ponto x, daqui a imagem de x. Beleza. Agora, a segunda coisa que eu preciso ter de informação da minha reta é o quê? É o coeficiente angular. Então, vamos lá. Primeiro, para encontrar esse coeficiente angular, eu sei que o coeficiente angular é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Δy sobre Δy, ou isso aqui, né? F de x menos f de a dividido por x menos a. Só que a minha reta não é uma reta qualquer, é uma reta o quê? Tangente. Então, quando é uma reta tangente, ela tem que ter um ponto em comum. Então, eu tenho que fazer o limite de x tendendo a a. Então, eu vou encontrar primeiro aqui, ó, o meu coeficiente angular. Então, deixa eu montar aqui a resolução. Ó, vamos colocar aqui, ó. Resolução. É importante que você que está do outro lado ali assistindo a aula, quando você se deparar com a questão, pause o vídeo, tá, gente? Pause o vídeo, tenta resolver, na sequência você volta para ver se você foi exitoso na sua resolução. Então, eu vou encontrar primeiro aqui o coeficiente angular. Eu vou chamar esse coeficiente angular de MA. Então, vamos lá. Como é que eu aprendo? Como é que eu aprendi a calcular esse coeficiente angular? É o limite de quem? Ó, de f de x menos f de a dividido por x menos a com x tendendo a a. Pronto. Essa aqui é a expressão que a gente usa para calcular o limite da reta tangente. Então, vamos lá, então, substituir os dados na minha equação aqui do coeficiente angular. Então, vai ser, ó, o limite, então vai ser aqui, ó, o limite de x tendendo a a, ó, x tendendo a a. Quem que é a? A é o ponto 1. Então, ó, de x tendendo a 1. Agora, eu vou substituir, ó, f de x menos f de a. Qual que é a minha função f de x? Olha lá a minha função f de x, ó. A função f de x é quanto? É x ao quadrado menos agora f de a. Ó, o a é 1. Então, quanto é que dá o f de a? Se você for ali substituir o x por 1, vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado. Quanto é que vale 1 ao quadrado? É 1. Então, o f de a, ou seja, o f de a é 1. Divide aqui embaixo por x menos o a. Quanto que vale o meu a? O a é 1. Então, x menos a é 1. Para ficar mais fácil, gente, eu vou até indicar aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o meu a. Tá certo? Esse ponto de cá, quem que é a? É o f de a. Ok? Para não confundir. Pronto, então basta você resolver esse limite aqui, ó. No x tendendo a 1. Vamos ver quanto é que dá? Ó, esse limite aqui é um limite bem fácil da gente resolver, né? A gente viu que x ao quadrado menos 1 é uma função de segundo grau. Primeiro, para resolver o limite, se você substituir o x aqui diretamente por 1, vai ficar em cima, ó, 1 ao quadrado é 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. 0 por 0 é incongruência, né? Como é que a gente resolve esse limite? Eu tenho que fatorar a minha função de segundo grau. Essa função de segundo grau é bem conhecida, as raízes dela vai ser quem? Mais 1 e menos 1.
Então eu posso reescrever a minha função assim, ó, x menos 1 que multiplica x mais 1. Dividido aqui embaixo por quanto? Ó, por x menos 1. Então você tem o x menos 1 em cima e embaixo, corta, corta. O que sobrou para mim aqui? Ó? Sobrou para mim isso aqui, ó, x mais 1. Pronto, eu vou substituir o x tende a 1. Quanto é que vale lá substituindo? Ó, 1 mais 1 dá quanto? 2. Beleza, então eu encontrei o coeficiente angular da reta tangente. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu MA é igual a 2. Ótimo, beleza. Agora que eu conheço o coeficiente angular, tá tranquilo, agora eu consigo encontrar a função da reta. Eu vou apagar de cá, tá, gente? Deixa eu só limpar aqui o quadro desse lado de cá. Esse conceito aqui já foi absorvido aí por vocês, né? Então, ó, limpando aqui o quadro. Então, vou colocar aqui agora, ó. Perceba, ó. Quem que é o meu ponto em questão? Eu tenho que ter um ponto, ó, para jogar na equação da reta. A equação da reta é essa aqui, ó. Y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Ok? Então, ó, o m eu já conheço, está lá o coeficiente angular. Agora eu tenho que ter o x0 e y0. Vamos colocar aqui, ó. Quem que é o meu x0? Aqui o x0, quanto que é o x0? O x0 é o a, que vale 1. Quem que é o meu y0? O meu y0 é o f de a, né? Então, vou colocar o y0 é o f de a. E quanto é que vale o f de a? Ó, o a vale 1, se você substituir, ó, o f de a, aqui a função, ó, 1 ao quadrado, quanto é que dá 1 ao quadrado? Dá 1. Pronto, ó, o x dá 1 e o y dá 1. Então, vou jogar os dados aqui na minha função. Então, vai ficar, ó, y menos o y0. Quanto é que vale o y0? É 1. Que é igual ao coeficiente angular, olha lá o coeficiente angular eu descobri, ó, é 2, que multiplica x menos o x0, que também vale quanto? Vale 1. Pronto, vai ficar assim para mim então, ó, y menos 2 é igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1 é menos 2. Pronto, agora deixando a reta na função reduzida, na forma reduzida, vai ficar assim, ó, y é igual a 2x, o menos 2... O menos 1 aqui, desculpa, o menos 1 tá menos 1, passa para lá, mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Pronto, gente, cheguei aqui numa equação de uma reta. Essa daqui, ó, essa reta y igual a 2x menos 1, é a reta que é tangente à função f de x igual a x ao quadrado, no ponto 1, f de 1, tá certo? Então, naquele ponto, passa uma reta que tem um ponto em comum com a nossa função. E essa é a equação dessa reta. Ok? Tá claro para vocês? Tranquilão? Beleza, vamos fazer então mais um exemplo. Vamos fazer aqui agora o exemplo número 2. Bom, então vamos lá no nosso exemplo aqui número 2. Antes da gente resolver necessariamente o exemplo 02, eu vou apresentar para vocês aqui um conceito bem básico da função modular, né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma função modular f de x. E essa função modular f de x é o próprio módulo de x. Como que seria um gráfico de uma função modular? Ó, se eu fosse representar o gráfico dessa função modular aqui, ó, primeiro que é uma função definida de R em R, né? Então o conjunto domínio dela está contido aqui, ó, no conjunto dos números reais, e a imagem também está contida nos números reais, tá bom? Essa função, ela é uma função, o quê? Uma função do primeiro grau, o coeficiente angular dela vale 1, a inclinação dela então é 45 graus, né? Porque o θ que tem uma tangente 1 é o ângulo de 45 graus, e ela parte da origem porque o coeficiente linear vale 0. Então, no caso aqui, o gráfico dessa função poderia ser algo assim, ó. Ela poderia ser uma função crescente, aqui ó, no primeiro quadrante, ou uma função, o quê? Uma função decrescente aqui, ó, no segundo quadrante, tá bom? Então, assim que seria, no caso aqui, o gráfico da minha função modular, só para ficar claro para a gente como é que seria, por exemplo, o gráfico de uma função modular. Então, vem comigo aqui, ó. Exemplo 2. Olha o exemplo 2 que ele fala, ó. Seja f a função modular dada por f de x igual ao módulo de x. Ó, a função que eu defini lá em cima, ó. Aí ele está perguntando, olha a pergunta dele, ó. Existe uma reta que é tangente ao gráfico de f no ponto 0, 0. O ponto 0, 0 é esse ponto aqui, gente, é o ponto da origem. Então ele está perguntando, será que tem uma reta que é tangente a essa função nesse ponto aqui? Vamos lá comigo então. Ó. Primeiro, se existir uma reta tangente, a primeira coisa que eu tenho que verificar para a existência de uma reta é se existe um coeficiente angular.
Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar encontrar o coeficiente angular dessa reta tangente. Se existir o coeficiente angular, provavelmente vai existir a reta, porque o ponto eu já tenho, né? Então falta agora descobrir se tem o coeficiente angular. Então vamos tentar encontrar o coeficiente angular. Então, de novo, como é que a gente aprendeu a calcular o coeficiente angular da reta tangente? Ó, eu chamo o coeficiente angular de MA. Esse MA vai ser o quê? É o limite, ó, de x tendendo a de quem, gente? Ó, de f de x menos f de a dividido por quanto? Por x menos a. Então, se eu encontrar uma existência para esse limite, então provavelmente existe a reta. Então, vamos tentar encontrar aqui? Então, no caso aqui vai ser assim, ó, o limite, ó, de x tendendo a A. Vamos lá ver? Quem que é o meu ponto A? De novo, gente, ó, esse aqui é o ponto A, tá certo? O ponto que ele me deu é o ponto x e y aqui, ó. Então, o primeiro ponto é o A. E quem que é esse segundo ponto? Esse segundo ponto aqui é o meu f de A, tá bom? E a função f de x está aqui, é o módulo de x. Então, vai ser x tendendo a A. Quem que é o ponto A? É zero. Então, é o limite de x tendendo a zero. De quem? De f de x. Vem comigo, ó, substitui. Quem que é o f de x? O f de x é a função módulo de x menos o f de A. Então, você tem que calcular o f de A. Quem que vai ser aqui o nosso f de A? Ó, o f de A é igual a quem? O f de zero. Então, vai ser quem? O módulo de zero. Então, menos quem? Menos o módulo de zero, tá certo? Dividido por quanto? Por x menos a. Quanto é que vale o a? Zero. Então, vai ficar assim, o limite disso aqui, ó. Então, isso aqui é igual a quanto? É o limite, ó, limite de... Quanto que vale o módulo de x? O módulo de x é o módulo de x, menos o módulo de zero é zero, dividido por x menos zero é x, com esse limite sendo de x tendendo a zero. Agora vem comigo, vocês que estão craque aí no cálculo de limite. Limite do módulo de x dividido por x. O módulo de x pode ser mais x por x ou menos x por x. Gente, se o x tender a zero, o que vai acontecer se o x tender a zero? Vai ficar zero em cima e zero embaixo. Fica zero em cima e zero embaixo. Eu pergunto, existe para nós aqui, ó, zero dividido por zero? Não. Isso é uma incongruência, né? Isso é uma incongruência, isso é uma indefinição. Então, não existe essa solução de x dividido por x. Logo, se não existe isso, o que eu posso afirmar sobre o coeficiente angular? Olha aqui a resposta, ó. Não existe o MA. Não existe o coeficiente angular da reta tangente. Logo, se não existe o MA, também não vai existir o quê? A reta tangente. Então, a solução é essa aqui, ó. Não existe o quê? Reta, vou colocar assim, não existe reta tangente àquela função. Não existe a reta tangente àquela função, tá certo? Então, para existir a reta tangente, tem que existir o coeficiente angular. Se não existe o coeficiente angular, não existe a reta tangente, ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula, então, sobre coeficiente angular e sobre reta tangente a uma função f de x, ok? Um abraço, até a próxima, valeu!